Bom, pessoal, eu gostaria de desejar a todos aí uma boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Pessoal, eu fiz esse vídeo tentando sanar uma dúvida que surgiu enquanto eu estudava sobre essa questão. Essa questão ela vai estar no livro do Resnick, volume 2, a questão 11 da página 327. É um tema, galera, bem bom, bem bacana, na verdade, porque ele vai trazer limites com duas variáveis. Infelizmente no YouTube eu não achei alguns canais que pudessem me ajudar a resolver essa questão. Pesquisando um pouco de outro, a gente conseguiu montar o resultado satisfatório, tá certo? Antes, galera, de continuar, eu gostaria de pedir a vocês aí, para vocês que gostarem do vídeo, dê o seu joinha, tá certo? Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, para a gente poder estar sempre tentando ajudar vocês na medida do possível. E se vocês tiverem alguma dúvida, o meu e-mail vai estar no final do vídeo, na descrição. Você pode estar mandando seu questionário, a sua dúvida sobre as questões de integrais, derivadas, que a gente vai estar tentando resolver na medida do possível, tá certo? Galera, para resolver essa questão, antes a gente precisa ter um conhecimentozinho um pouco mais apurado sobre coordenadas. Tá certo? Bom, como nós conhecemos, as coordenadas cartesianas, que são basicamente as que a gente mais comum utiliza, elas nada mais é do que uma orientação de um ponto P em um determinado eixo x e y. Tá certo? Onde a gente vai ter um pontozinho que a gente vai estar chamando aqui de x0 e um outro ponto chamado y0. Que normalmente serão dois números naturais. E cada um deles corresponderão a uma coordenada. Um par deles formarão uma coordenada no ponto P. Só que acontece, galera, na questão que nós acabamos de estudar, para você que está vendo aí limites, nós podemos tentar facilitar o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, se você for ver lá no nosso trabalho, nosso questionário, ele vai abordar os pontos, nas coordenadas cartesianas, x e y. Só que na matemática existe um outro tipo de coordenada, chamada coordenada polar, onde você vai ter o mesmo ponto, P, só que você não vai ter um ponto x e nem tampouco um ponto y, apenas você vai ter um ângulo chamado θ e a reta, que será uma distância, ou então no caso o ponto é formado apenas pelo θ e pela reta. Só que acontece, galera, com o nosso conhecimento que nós temos de trigonometria, vou estar chamando isso aqui de x e isso aqui de y, nós podemos formar, na verdade descobrir formas de achar esses pontos, como sendo, eu vou traçar aqui como se fossem os pontos x e y, tá certo? Só que no caso nós não temos a numeração deles, nós não temos os números dos pontos, a gente vai estar chamando aqui de x0 e y0 igual no exemplo de cima. Só que acontece, na trigonometria nós temos uma funçãozinha chamada seno, tá certo? Seno de θ. Que no caso, pessoal, o seno de θ nada mais é do que o cateto oposto ao ângulo, que nesse caso é o y0, dividido pela hipotenusa, que no caso é a nossa reta, S. Logo, pessoal, o ponto y0 que eu quero achar, ele é dado por y0 igual a seno de θ vezes S, que é a reta. E no caso do cosseno, que é uma outra função que nós que já estamos no cálculo 2, nós já conhecemos, é dado pelo o ângulo adjacente, que no caso é formado pelo x0, sobre a nossa retazinha S. Logo, o nosso x0, nosso ponto, ele é determinado pelo cosseno do ângulo θ vezes S, que é a reta, tá certo? Essas aqui são as duas formas de conseguirmos achar os pontos.
Tá bom, pessoal? Basicamente é isso aqui. Guardem essas duas fórmulas que a gente vai estar utilizando no nosso questionáriozinho. Olha só, para o nosso questionário, pessoal, a gente lembra que o x ele é o cosseno do ângulo θ vezes o r, e o y ele é o seno de θ vezes r. Então, nesse caso, se a gente for substituir, vai ficar como? Lembrando, pessoal, o ponto x e y, ele vai ser determinado pelo nosso S, tá certo? Como o conjunto de ponto ele está sendo o S, né, que seria no caso a nossa reta, ele vai estar tendendo a um único limite, não a uma coordenada, e sim a zero. Logo, como é que aqui ficaria? Vamos substituir. Aqui ficaria o limite de... Quem é o nosso x, pessoal? Cosseno de θ vezes r vezes o nosso y, seno de θ vezes r, vezes o cosseno do ponto y. Quem é o ponto y? Seno de θ vezes r. Tudo isso aqui, pessoal, dividido por 3 vezes x ao quadrado. Quem é x ao quadrado? Ora, é o cosseno quadrado de θ vezes r, mais o y ao quadrado. Quem é o y ao quadrado? É o seno de θ ao quadrado aqui, vezes o r ao quadrado. Bacana? Pessoal, só lembrando, por que eu estou resolvendo o limite, né, com duas variáveis utilizando as coordenadas polares? Bom, pessoal, a gente que trabalha com cálculo, nós que somos estudantes, temos que entender uma coisa. A gente tem que procurar o canto mais fácil, a maneira mais fácil de atingir o objetivo. A gente poderia estar utilizando o quê? As curvas, né, as equações das retas. A gente poderia estar utilizando para substituir, mas só que eu achei mais fácil utilizar, até mesmo para poder fazer esse vídeo, né, utilizar a coordenada polar para facilitar o nosso trabalho, até mesmo de compreensão do conteúdo, tá bom? Com R tendendo a zero. Ora, vezes R vai dar o quê? R2 vezes o cosseno vezes o seno, cosseno de θ vezes o seno de θ, vezes o cosseno do seno de θ vezes o R. Vamos deixar ele aqui. Tudo isso aqui dividido por... Vamos lá. Isso aqui, pessoal, vai dar 3 cosseno ao quadrado de θ vezes... Ah, pessoal, aqui tem um R ao quadrado, me desculpa. R ao quadrado mais o seno ao quadrado de θ vezes o R ao quadrado. Vamos repetir de novo. A gente está fazendo aqui passo a passo para ficar fácil a nossa compreensão. Vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ vezes o cosseno do seno de θ vezes R. Vamos lá, pessoal. Agora a gente aqui vai cortar um caminho aqui. Você pode observar que o seno ao quadrado de θ, ele é um conhecido nosso. Então nós agora vamos substituir para quê? A fim de facilitar o nosso cálculo. Então nós vamos aqui, vai ficar 3 cosseno quadrado de θ vezes R ao quadrado mais R ao quadrado, o seno ao quadrado, vocês já sabem que é 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui, pessoal, vai dar R ao quadrado vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ vezes o cosseno do seno de θ vezes R sobre... Ora, eu vou logo diminuir o caminho aqui, pessoal, para não ficar o vídeo muito demorado. 3 cosseno de θ, 3 cosseno ao quadrado de θ vezes R ao quadrado
a gente vai multiplicar o r ao quadrado por 1 e pelo cosseno, tá certo? Ora, 3 cosseno ao quadrado de θ vezes r ao quadrado. Menos, pessoal, porque aqui vai ficar mais vezes menos dá menos. R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, isso aqui vai dar 2 cosseno quadrado de θ, tá certo? R ao quadrado, esqueci. Pronto. Mais quem, pessoal? O r ao quadrado, né, que vai estar multiplicando pelo 1. Então, nosso cálculo, vamos lá. Tá terminando. R ao quadrado vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ vezes o cosseno do seno de θ vezes r sobre quem? A gente vai colocar agora isso aqui em evidência. O r ao quadrado vezes 2 cosseno quadrado de θ mais 1, né, pessoal? A gente vai estar pondo o R2 aqui, tem um R2 aqui, a gente vai colocar ele em evidência, que se eu multiplicar, vou chegar nesse número aqui. Então, basicamente eu não mudei nada, eu só fiz reorganizar a nossa equação. Agora o que é que eu posso fazer? Deixa eu colocar aqui contra cor. A gente vai estar cortando esse R2 com esse R2, tá certo? E vamos continuar. Como ficou agora o nosso cálculo, pessoal? Ficou cosseno de θ vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ vezes r sobre 2 cosseno ao quadrado de θ mais 1. Pessoal, todos nós, né, conhecemos também uma propriedade importante que eu me esqueci de falar no começo, que se eu pegar o ponto x e o ponto y, substituindo ele por 0, 0, nós encontraremos o que, pessoal? Ora, uma indeterminação. Logo, eu tenho que tentar simplificar essa equação o máximo possível para tirar essa indeterminação. Foi por isso que eu utilizei a coordenada polar, para poder tentar simplificar e tirar ele o máximo possível. Ora, nós chegaremos agora a um ponto muito importante da nossa questão, porque nós vimos lá no começo que o nosso R, ele tende a 0, confere? Se, pessoal, eu substituir agora o R por 0, nós não vamos ter mais nenhuma indeterminação. Vamos ver como é que fica. Nós teremos agora o quê? Cosseno de θ vezes o seno de θ vezes o cosseno de quanto, pessoal? Aqui vai ficar seno de θ vezes 0. Ora, vai ficar, então, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Sobre 2 cosseno ao quadrado de θ mais 1. Trazendo aqui para o lado, pessoal. Ora, qual é, pessoal, o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. E aqui embaixo a gente repete. Cosseno ao quadrado de θ mais 1. Pronto. Esse é o fim da nossa questão. Você vê, pessoal, que agora, depois da nossa substituição, quando 0 tende a 0, quando R tende a 0, desculpa, nós chegamos a essa equaçãozinha aqui. E a resposta dela é, não tem esse limite. O limite, na verdade, ele não existe. Por quê? Porque toda a nossa resposta, ela está em função de θ. Por isso que não é possível a gente ter um resultado. Então, você vê, nós tentamos aqui a substituição, chegamos na indeterminação. Logo, a gente tem que tentar simplificar o máximo possível. Utilizando as duas equações de y0 e x0 que nós vemos lá na revisão da coordenada polar, nós chegamos a fazer todas as simplificações possíveis e obtivemos esse resultado. Cosseno de θ vezes seno de θ sobre 2 cosseno ao quadrado de θ mais 1. Daqui, pessoal, não tem mais como sair. A gente para por aqui a nossa equação. A resposta é que não há um limite, porque toda a nossa função, a nossa resposta, desculpe, está em função do θ. Logo, não há um limite para essa questão. Pessoal, eu queria agradecer muito pela atenção de todos vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, deixa o seu comentário.
tá certo? Qualquer dúvida, qualquer outra questão que você tiver, eu vou deixar o e-mail para contato abaixo da descrição do vídeo. Você pode estar enviando, que a gente vai estar tentando resolver e ajudar o máximo possível, tá certo? Obrigado pela atenção de todo mundo, até a próxima.